Pessoal, boa noite para aqueles que vão entrar aí na sala de aula daqui a pouco. Boa noite para aqueles que vão assistir essa aula, né, gravada, que está aí gravada. Hoje a gente vai dar início, né, à nossa aula de Educação Social e Corporativa. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma explanada, voltar um pouquinho naqueles slides nas aulas passadas, e depois eu trago os slides da aula de hoje. Só para a gente estar dando uma explanada e dar continuidade, porque as aulas de hoje, elas são continuidade das aulas, da última aula que a gente teve. Como já tem um tempinho, eu gosto sempre de dar uma explanada para vocês interligar uma com a outra, tá? Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Só um instante. Vamos lá. Na aula passada, eu comecei a falar aqui com vocês, inicialmente, sobre liderança. A gente falou sobre as definições de liderança. Lembrando aqui, como eu ressaltei na aula passada, eu ressalto em todas as minhas aulas, todo esse material que a gente utiliza aqui, no caso eu estou utilizando, ele está lá na apostila de vocês. Alguma coisa ou outra, às vezes se você for pegar, seguir, porque eu sigo os tópicos direitinho conforme a escola vai mandando para a gente que está lá na apostila que vocês recebem em PDF. Alguma coisa ou outra, talvez vocês olham lá e não encontram, é porque eu peguei de alguma literatura diferente, algum site, mas tudo é complemento daquela apostila que vocês têm lá de Educação Social e Corporativa. Na aula passada eu falei sobre liderança, e eu trouxe aqui uma definição de liderança que está lá na apostila de vocês, que a apostila de vocês também trabalha com as menções de Xavenato, que o Xavenato ele é considerado o pai da administração. E o que o Xavenato fala? Ele fala que liderança é um fenômeno tipicamente social que ocorre exclusivamente em grupos sociais. Então, assim, a liderança não tem como ela ocorrer se não for em um grupo social. Nesse caso que eu estou falando, gente, que a gente está falando aqui, é de uma liderança corporativa. Se fosse uma autoliderança, aí sim, eu me autolidero. Eu autolidero a Roberta, cada um de vocês se autolidera. Mas como a gente está falando de uma educação social e corporativa, a gente está falando no âmbito corporativo, no âmbito empresarial. Então, ela fala aqui que é um fenômeno tipicamente social que ocorre exclusivamente em grupos. Então, lá no local de trabalho, eu gosto sempre de estar explicando e tentando dar exemplo e voltando lá para a empresa onde vocês trabalham. Aonde vocês trabalham, ou a empresa que vocês têm, às vezes tem pessoas aqui que são seu próprio patrão, tem sua empresa. Lá onde vocês trabalham, na empresa que vocês gerem, lá tem um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas tem um líder, tem alguém que lidera essas pessoas, tem alguém que conduz essas pessoas, porque liderança nada mais é que um conduzir. Cada um de vocês aí, na sua particularidade, vai conduzir um grupo de pessoas rumo a um objetivo. Que cada empresa tem seu objetivo final. Cada empresa tem sua missão, cada empresa tem sua meta. Por quê? Porque toda empresa ela quer viver de lucro, de lucratividade. Então, se foi dada uma missão, se foi dada uma tarefa, a qual o seu grupo incumbe a fazer, incumbe a executar, cabe ao líder dar uma direção, direcionar, caminhar, percorrer, lançar essa equipe rumo ao objetivo. E um líder, gente, eu gosto muito de ressaltar que não necessariamente um líder ele tem que ser um supervisor, por exemplo. Às vezes a pessoa ela tem lá registro na carteira, na CLT, como um cargo de supervisor. Às vezes ela pode ter lá um cargo de gerente, um cargo de líder, mas não necessariamente o líder ele é aquela pessoa que está lá no cargo, na CLT, que está registrado. Porque para ser líder, líder não tem nada a ver com CLT. Líder é algo nato, é aquela pessoa que consegue envolver a equipe. Infelizmente, a gente vê em muitas organizações que o fato de o líder, do supervisor, do gerente, ser um cargo superior e comandar aquela equipe, não necessariamente ele é o líder. Por quê? O grupo de pessoas a qual ele conduz, o líder, eles têm que olhar para ele e sentir a empatia e vontade de seguir ele rumo àquela caminhada. Então, o líder ele tem vários perfis, que aqui mais para frente eu trouxe na aula passada e eu vou lembrar para vocês algumas das características de um líder.
Então, ele fala, Chavenato, podemos defini-la como uma influência interpessoal. Como eu acabei de falar, ela é uma influência, eu preciso influenciar. O líder é aquele que influencia a equipe para obter um objetivo final. O líder é aquele que influencia a equipe para executar uma tarefa, exercida numa dada situação, dirigida através do processo de comunicação humana para a consecução de um ou mais objetivos específicos. Foi o que eu acabei de falar. O que é líder? Se alguém perguntar para vocês, por exemplo, no futuro ou agora mesmo, o que é líder? Como que vocês responderiam? O meu intuito aqui não é fazer com que vocês decorem aquilo que está na apostila, porque decorar, gente, decoreba não é aprendizado. Decorar, eu decorei para aquele momento e esqueci. Daqui um mês, daqui a alguns dias, eu já esqueci aquilo que eu decorei. Agora, se eu trago aquilo para a minha realidade, eu começo a enxergar a minha realidade e ver o que é liderança dentro da minha realidade, todas as vezes que alguém me perguntar o que é liderança, aquilo vai me remeter àquele espaço. E eu vou saber explicar com as minhas palavras. E esse é o intuito. Não é o intuito que nosso, o meu particularmente, não é que você decore o que Chavenato acha de liderança. Qual que é a definição de Chavenato quanto à liderança? Não. O intuito aqui é que se eu perguntar para vocês o que é liderança, vocês sabem responder com as próprias palavras. Então, o que é liderança, se fosse para responder com as próprias palavras? É aquela pessoa responsável por conduzir. Ele conduz, lidera, ele envia, ele caminha com a equipe rumo a um objetivo. Qual é esse objetivo? Cada empresa tem seu objetivo final. Aqui na teoria de Maslow, que eu trouxe para vocês, é uma teoria que baseia na ideia de que cada ser humano esforça-se muito para satisfazer suas necessidades. Gente, aqui essa teoria, a gente está falando do mundo corporativo, tá? Ressaltando mais uma vez. Então, aqui, o que Maslow fala? Ele defende que nós, seres humanos, dentro do mundo corporativo, a gente tem nossas necessidades. Você não trabalha porque você... eu vou trabalhar de graça, porque eu quero. Você pode sim gostar daquilo que você faz, você pode se sentir prazer naquilo que você faz, você pode se amar a sua profissão, mas você faz também com um objetivo. Qual é o objetivo? Satisfazer suas necessidades pessoais, monetizar o seu trabalho, receber por ele e assim satisfazer suas necessidades humanas. E Maslow traz essas necessidades humanas. Aqui no topo da pirâmide, Maslow fala que é a realização pessoal. Nós, seres humanos, nós temos o desejo de realizar pessoalmente. E como que está fundada, de acordo com Maslow, essa realização pessoal? Na moralidade, na criatividade, na solução de problemas, na ausência de preconceito e na aceitação dos fatos. Então, de acordo com Maslow, essa realização pessoal ela está ligada nas necessidades de autorrealização. Auto. Quando a gente fala de auto, é pessoal. Auto. Autorrealização. Aquilo que eu vejo como realização não é aquilo que a outra pessoa talvez necessariamente vê como realização. Por isso que é auto. Estima. Autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros. São necessidades psicológicas. Amor, relacionamento, amizade, família, intimidade sexual. Essas são as necessidades psicológicas. A necessidade de todo ser humano. Segurança. Segurança fisiológicas está incluída aí nas necessidades básicas, que é a segurança do corpo, do emprego, de recursos, de moralidade, da família, da saúde e da... Desculpa, gente. E da propriedade. Fisiológicas, alimento, roupa, repouso e moradia. Aqui, gente, eu só estou dando uma pincelada, porque na aula passada a gente já falou sobre isso, ok? Aqui fala os 3 principais estilos de liderança. É a autocrática, a liberal e a democrática. Eu lembro que eu ressaltei na aula passada com vocês que se você for buscar aí, alguns teóricos, eles defendem que são 7 tipos de liderança, alguns defendem 5. Só um instante, gente, beber uma. Alguns defendem 5. Mas Chavenato, ele defende basicamente essas 3 principais. Por quê? Porque se você for fazer uma pesquisa mais profunda, aqueles que defendem 7 ou 5, estão, se você funilar,
É basicamente essas três aqui. Então, quais são os três principais tipos de liderança? Líder autocrático. O que é autocrático? Eu lembro que eu expliquei na sala para vocês. Autocrático vem de autoritário. Autoritário vem de autoritarismo. Então, se alguém perguntar para vocês o que é um líder autocrático, é aquele líder autoritário. Lembra sempre de autoritário. O que é uma figura autoritária para vocês? É aquela figura que impõe a sua vontade, impõe os seus desejos, sem ouvir as pessoas. Faz o que eu mando. E ponto, acabou. Isso é um líder autocrático. Líder liberal. Liberal vem de liberalismo. Lembra isso? Se alguém te perguntar o que é um líder liberal, imagina uma coisa liberal. É aquele que deixa a coisa correr. Ele dá a tarefa a ser cumprida, porém cada um faz do seu tipo. Ele deixa correr. Líder democrático vem de democracia. O que é uma democracia? É onde todas as partes possam dar sua opinião e ambas as partes possam chegar numa conclusão final. Então, essa é a função do líder democrático. Ele usa-se da democracia. Como assim, Roberto? Ele usa-se da democracia. Se tem um problema para solucionar lá dentro da organização, o que ele faz? Ele não é como o autoritário, o autocrático, autoritário, que vai mandar você fazer do jeito que ele achar melhor. Enquanto democrático, o que ele faz? Ele senta com a equipe e todos vão achar uma solução melhor para aquele problema. Aí você pode perguntar, mas então qual que é o melhor líder? É o autocrático, é o liberal ou é o democrático? Não, gente, não existe o melhor líder. Para cada situação, você pode se adaptar a um tipo de liderança. Tem situação que realmente você vai ter que ser autocrático, autoritário, porque você sabe daquele assunto, você estudou daquele assunto, você passou noites debruçados sobre aquele projeto, então você sabe qual que é a melhor solução. Mas tem situação que você pode ser liberal, você pode deixar a sua equipe resolver sozinha. E tem situação que você vai ser democrático, chamar toda a equipe para que juntos resolvam um problema. Então tem que buscar um equilíbrio aí. Aqui eu trouxe para vocês a diferença de chefe e líder. Lembra que eu falei lá no início que a liderança é alguém nato, que conduz, que todos os subordinados olhem para ele e falam assim, vamos seguir aquele cara, ele é legal, ele é gente boa, ele nos respeita, ele interage com a gente, ele nos ouve, e ele sempre está nos colocando para cima e sempre fazendo com que a gente bata essa meta. Isso é liderança. O chefe não, o chefe é aquele que manda, faz o que eu estou mandando, enquanto o líder é aquele que orienta. O chefe ameaça, o líder incentiva. O chefe diz, vai lá, o líder diz, vamos lá. O chefe é autoritário, o líder é companheiro. O chefe diz eu, o líder diz nós. O chefe atrapalha, o líder ajuda. O chefe aponta culpados, o líder assume suas responsabilidades. O chefe faz mistérios, o líder compartilha conhecimento, o chefe fiscaliza, o líder acompanha, o chefe desmoraliza, o líder confia, o chefe promete, não cumpre e se justifica. O líder só promete aquilo que pode cumprir. Aqui eu trouxe um pouco sobre a evolução da liderança, né? A evolução da liderança, ela veio, né, depois da Segunda Guerra Mundial, da Revolução Industrial, né? Que devido à Revolução Industrial, o boom lá da industrialização, o boom das empresas, o crescimento das empresas, o surgimento da produção em massa, fez com que as empresas precisassem aí de alguém para conduzir, precisasse de um líder para conduzir aquela equipe, porque até então, antes da Revolução Industrial, era meio que desordenado as coisas. Com a Revolução Industrial, veio toda aquela produção em massa, aí veio surgindo as tecnologias, mesmo que arcaicas, mas na época eram tecnologias, então necessitava dessa liderança. Aqui eu trouxe alguns dos perfis de um líder, né, que é determinar e comandar, persuadir e negociar, compartilhar e participar e delegar. Os 7 maiores desafios da gestão de liderança. Planejamento estratégico. Como assim? Engajamento. Como que o engajamento é um desafio da gestão de pessoas? Gente, é muito desafioso mesmo para as organizações elas engajarem os seus funcionários dentro de uma missão. Por quê?
Porque cada um de nós somos pessoas individuais, únicos. Então, não é fácil você liderar uma organização, imagina, com 300 pessoas, mesmo que seja com 5 pessoas. Tem organizações que têm mais, mas mesmo que seja 5 pessoas, é muito difícil você engajar que as pessoas rumam a um objetivo. Só para vocês terem uma ideia, às vezes a pessoa pode pensar assim, não é difícil. Imagina para vocês verem que dentro da casa nossa, que é pouca pessoa, são poucas pessoas. Então, o que acontece? Lá na nossa casa já é difícil a gente engajar. Às vezes a gente quer tomar uma decisão, às vezes a gente quer decidir. Está chegando aí final de ano, por exemplo. Muitas famílias aí alugam um rancho, faz festa familiar e tudo mais. Já é difícil, às vezes, chegar num acordo comum aonde será a festa de final de ano, confraternização, qual vai ser o cardápio. Imagina, então, numa organização. Se uma festinha de final de ano já é complicado, ou num ocorrido do dia a dia na casa da gente, às vezes é difícil. Imagina dentro de uma organização quanto que é complicado você fazer um engajamento. Colocar aqueles subordinados assim, cientes e conscientes quanto à responsabilidade que eles têm de cumprir lá suas tarefas e a missão, e estar em comunhão com a missão da empresa. A comunicação é um desafio muito grande na área de gestão de pessoas. Por quê? Porque comunicar, gente, não é só falar. Eu falo isso em todas as minhas aulas. Às vezes a pessoa pode passar, por exemplo, eu posso passar aqui 1 hora com vocês e falando sem parar, mas vocês não absorverem nada do que eu falei, não entenderem nada. Então eu não fui uma boa comunicadora. Agora, se eu passar esse tempo aqui, que seja aí, que só 1% daquilo que eu falei, mas vocês conseguirem digerir, aí já foi um processo de comunicação válido. Então, a comunicação ela não é só verbal, existem vários tipos de comunicação que para essa disciplina não cabe a gente estar falando, mas ela tem a não verbal e assim por diante. Desenvolvimento de talentos também é um desafio na área de gestão de pessoas, desenvolver os talentos. Por quê? Porque todos nós temos as nossas habilidades, todos nós temos as nossas competências. Então, é muito desafiador dentro de uma organização desenvolver esses talentos. Por quê? Porque o próprio líder dentro da organização, o próprio supervisor, o gerente, ele tem que ter um olhar delicado quanto ao seu subordinado para verificar lá e reconhecer os talentos deles e, assim, como passar para o RH para que possa ser desenvolvido esses talentos. Aquisição e retenção de talentos é muito desafiador. Adquirir talentos, né? Repescar esses talentos aí no mercado de trabalho, e reter esses talentos. Só um instante. Por que reter esses talentos? Porque às vezes não, o que mais acontece? Isso aí, fala assim, como que eu posso falar? É um risco muito grande que as empresas correm, e elas correm e acontece esse risco, mas o funcionário, às vezes, foi contratado numa empresa com salário X, e aí passa 3 meses, ele pega e recebe uma proposta com salário um pouco mais, com alguns benefícios. É lógico que o funcionário ele vai migrar para outra empresa, se realmente ele vê que aquela empresa é uma empresa que ele queria trabalhar. Então, é muito difícil reter talentos hoje no mercado de trabalho, principalmente quando a mão de obra, dependendo da área, é uma área bem competitiva. Avaliação de desempenho, avaliar o desempenho do colaborador. Então, como que está o desempenho do meu colaborador no dia a dia? Como que ele está desempenhando essa função a qual ele foi contratado? Está desempenhando de forma que a gente esperava, com forma eficiente? Lembra lá, gente, a empresa ela sobrevive de lucro. Ela foi feita para dar lucro. Então, se ela contrata um funcionário que não está desempenhando a sua função de forma correta ou de forma com que a empresa esperava, de uma forma ou de outra ela está tendo prejuízo, porque aquilo lá está impactando diretamente na produção ou no serviço que ela presta. Recompensa e reconhecimento. É um desafio recompensar aí. Por quê? Porque a empresa ela não pode, por mais que talvez ela queira, mas muitas das vezes, dependendo da empresa, ela não tem aquelas condições de recompensar o quanto ela queria um funcionário. E liderar. É um desafio da gestão de pessoas. Por quê? Porque liderar tem que ser aquela pessoa que realmente as pessoas olhem para ela, que os subordinados olhem para ela e vejam nela o desejo mesmo de segui-la. Ela tem que ser um exemplo.
Não é só na carteira, ela tem que ser um exemplo no dia a dia. Os subordinados têm que sentir empatia por aquela pessoa, para que quando ela solicitar algo, eles queiram abraçar. Então, gente, eu dei uma pincelada na aula da aula passada, quer dizer, e agora eu vou passar para o slide da aula de hoje. Aqui na aula de hoje, se vocês olharem lá na apostila de vocês, se eu não me engano, é a partir da página 34, se eu não me engano, acho que é a partir da página 34. Começa a falar lá sobre como se portar na entrevista, processo de recrutamento e seleção e assim por diante. Então, vamos lá. Hoje a gente vai começar a falar. Quais são as etapas de um recrutamento e seleção? Diagnóstico, desenho e estrutura do processo, recrutamento, entrevistas, acompanhamento, apresentação dos finalistas, avaliação do processo seletivo e teste e avaliação. Gente, como que é esse diagnóstico? Quando você participa de um processo seletivo, por que eu acho interessante falar sobre essas etapas de recrutamento? Pode ser que alguém pode perguntar, mas o que isso tem a ver, Roberta? Porque aqui na apostila está falando só de entrevista de emprego. Eu acho muito válido. Aqui nos meus próximos slides, mais para frente, eu também vou ensinar vocês a se portarem na entrevista de emprego. Mas eu acho muito válido falar sobre o processo para que vocês entendam como que funciona desde lá do início e que vocês realmente, quando estiverem frente a frente com o recrutador, vocês queiram incorporar mesmo um grande vendedor e convencer ele que você é a melhor opção para ele naquele momento. Como que é esse diagnóstico? A empresa, quando ela abre uma vaga, ela não abre aquela vaga porque ela quis, porque o chefe ou o responsável pelo departamento de recurso humano ou o RH acordou um dia, deu um estralo e falou: hoje eu quero abrir uma vaga para assistente comercial, ou hoje eu quero abrir uma vaga para enfermeiro, técnico de enfermagem. Não. Antes dessa vaga ser anunciada, houve sim um diagnóstico. Qual que é esse diagnóstico? A necessidade, buscou-se aí verificar a necessidade realmente daquela vaga. Desenho e estrutura do processo. Depois que você viu a necessidade daquela vaga, aí o RH começa a estruturar o processo. Como que ele vai divulgar essa vaga? Vai ser pelo site da empresa, o site do hospital, ou vai ser por indicação? Como que vai funcionar? Recrutamento. Aí começa o processo de recrutamento. Como que é esse processo? Eu começar a atrair esses candidatos. Se eu estou à procura, por exemplo, de enfermeiro, como que eu vou atrair esses candidatos? Vai ser do sexo masculino, do sexo feminino, qual idade? Eu vou exigir técnico de enfermagem, ou eu vou querer um enfermeiro-chefe, eu quero uma graduação. Aí eu venho para a entrevista, eu vou convocar esses selecionados de acordo com o perfil que eu consegui captar para a entrevista. Acompanhar, como que vai ser esse acompanhamento? Dentro do processo de entrevista, às vezes você vai fazer um processo de entrevista com o recrutador, mas às vezes você pode fazer tanto com o recrutador a primeira fase, depois você pode fazer a segunda fase com o enfermeiro-chefe, por exemplo, ou pelo coordenador do hospital, e assim por diante. Depois a gente apresenta os finalistas, né? Quem foram os selecionados, a avaliação do processo seletivo, por quê? Porque toda empresa, quando ela divulga uma vaga, ela avalia o processo seletivo. Se for um processo seletivo válido, se realmente nós conseguimos captar a quantidade de enfermeiro ou um enfermeiro capacitado, qual a gente esperava, e o teste de avaliação. Como que esse teste de avaliação? Lembra lá no início da aula passada, por isso que eu precisei voltar nos slides, fala lá sobre o desenvolvimento, acompanhar o desenvolvimento do colaborador, é esse teste de avaliação. Só aqui, gente, o desenvolvimento e treinamento. O treinamento e desenvolvimento de pessoas é um conjunto de ações educacionais que visa capacitar os colaboradores de uma empresa, aprimorando suas competências e habilidades. Gente, como que é esse desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento? Eu preciso me desenvolver. Como que eu me desenvolvo? Aí eu quero que cada um de vocês faça uma pergunta individual, dentro de vocês com sinceridade. Como que eu
estou me desenvolvendo para almejar e alcançar aquela vaga que eu tanto quero quando eu terminar o meu curso técnico de enfermagem? Como eu estou me desenvolvendo? Eu estou buscando alguns cursos extracurriculares? Eu estou buscando fazer outros cursos fora para agregar juntamente com o técnico de enfermagem, com o diploma de enfermagem? Por quê? A gente precisa ter muita clareza. Por isso que eu voltei lá na aula passada. Quanto ao que a gente quer. Em qual hospital que você deseja trabalhar como técnico de enfermagem? Ou você quer prestar um concurso público? Se você pretende trabalhar em um hospital, por exemplo, você já tem que começar a sondar que tipo de profissional esse hospital busca. Eu estou me desenvolvendo para tornar esse profissional, para que quando o departamento de recursos humanos for fazer uma entrevista e eu esteja frente a frente com o recrutador, eu consiga fazer os olhos dele brilhar e ele sentir o desejo de me contratar na esperança que eu vou ser uma grande solução para aquele hospital, para aquela empresa. Não, Roberta, professora, eu não quero trabalhar num hospital de CLT, eu quero prestar um concurso. Ok, mas você já procurou saber aí quais são as matérias que caem nesse concurso para técnico de enfermagem? Qual é o próximo concurso? Porque você sabe quando você vai formar. Se você vai formar o ano que vem, qual que é o próximo? Você já andou sondando aí se você consegue informações quando será o próximo concurso que você deseja fazer? Porque você já tem que começar a fazer os seus estudos. Você já tem que começar a se organizar. Para quê? Para que você realmente consiga atingir aquela meta. Porque senão vocês formam, se dedicam fazendo um curso técnico de enfermagem e deixam o diploma de vocês guardado na gaveta. A não ser casos aí que a pessoa vai migrar para outra área. Mas se realmente você quer se tornar um futuro técnico de enfermagem, você precisa, desde agora, preocupar-se com o seu desenvolvimento, preocupar com o seu treinamento. Então, o que é treinamento? São iniciativas pontuais e curto prazo. Porque, assim, eu não sou da área de enfermagem, gente. Mas, o que acontece? Vocês, como técnico de enfermeiro, esse é um treinamento de curto prazo. Eu vou dar um exemplo. Se eu estiver falando coisa assim que não tem nada a ver, mas eu acredito que tem a ver, por que não fazer um curso de primeiros socorros? Gente, é um curso de curto prazo, é um curso que, às vezes, tem uns que são pagos, mas o valor não é tão alto, tem uns que são gratuitos. E desenvolvimento são práticas de longo prazo. O que é esse desenvolvimento e aperfeiçoamento? É o exemplo que eu dei para vocês do técnico de enfermagem. Se vocês almejam ser um técnico de enfermagem, vocês têm que buscar já se desenvolver, até vocês buscarem esse diploma. Não espera pegar o diploma na mão, pegar a formatura lá, se formar para pensar em se desenvolver. Começa já a trilhar essa caminhada. Motivação. Gente, alguns slides eu estou pulando porque não faz parte da educação social corporativa. Motivação. O que é motivar? O que te motiva? O que te motiva a buscar ser um técnico de enfermagem? Você gosta de cuidar de pessoas? Você gosta do âmbito hospitalar? Você almeja aí uma melhoria de vida para você, para sua família, para os seus filhos? O que te motiva? Você tem que ter um porquê. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que é de Viktor Frankl. Quem tem um porquê aguenta quase qualquer como. Então, você tem que ter um porquê para que você aguente aí a caminhada rumo ao técnico de enfermagem, para que você suporte aí deixar-se ser treinado, buscar melhorias contínuas, se desenvolver como um grande profissional, para que quando você chegar frente a frente lá do recrutador, você esteja preparado. Então, o que te motiva a ser um futuro técnico de enfermagem? E aqui, dentro dessa motivação, dentro do âmbito organizacional corporativo, fala aqui alguns tópicos. Comunicar-se. Você precisa ser um bom comunicador. E, às vezes, muita gente pode falar assim, Roberta, mas eu não sou uma boa comunicadora, eu não gosto de falar muito, eu falo muito pouco.
Mas quem disse que para você ser um bom comunicador, você precisa falar muito? Como eu citei na aula atrás aí, nesses slides atrás. Eu posso passar aqui 1 hora falando e vocês não entenderem nada. Então, eu não fui uma boa comunicadora. Enquanto pode vir a outra pessoa e falar 10 minutos e vocês entenderem. Então, você pode falar pouco, porque cada um tem sua personalidade. Às vezes, a sua personalidade é de pouca fala mesmo. Mas desde que o pouco que você fala tenha clareza, seja objetivo. Estabelecer metas. É o que eu acabei de falar. Você precisa estabelecer uma meta. Aonde você quer chegar? Quem são os seus motivos? Qual é o seu objetivo? Não dá, gente, para ficar fazendo um curso técnico de enfermagem, esperando o diploma chegar, cair, terminar, para depois você pensar o que você vai fazer. É uma construção. Então, você tem que aprender a se autodesenvolver desde agora. Autopreparar, se autopreparar para ser aquilo que você almeja ser e aquilo que você pode ser. Valorizar as conquistas. Valorize as pequenas conquistas. Nossa, mas foi só isso. Valorize. Você não. Ah, mas hoje eu progredi nisso. Valorize. Às vezes são pequenas coisas. Às vezes você é uma pessoa estourada, ou irrita com muita facilidade, ou não tem paciência. Aí aconteceu uma coisa no local de trabalho ou em casa, e você conseguiu se controlar, que seja um pouco. Valorize essa conquista. A pessoa que de ontem, que às vezes estourou, a de hoje já não conseguiu, já não estourou com tanta facilidade. Ai, professora, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Nós precisamos o tempo todo nos autodesenvolver, treinar o nosso ser. Incentivar o aprendizado. Foi o que eu acabei de falar aqui, apostar em treinamento e desenvolvimento. Precisa muito se autodesenvolver. Você precisa traçar com clareza aonde você quer chegar. Porque senão fica igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar. E aí, por onde o barco tocar, você cai. Se o barco afundar, você afunda. Se o barco pegar fogo, você pega também fogo junto com o barco. Não é assim. É óbvio, gente, que a vida é feita de percalços. Nós não vivemos uma vida, nós somos adultos aqui. E o certo seria que os adultos compreendessem que a vida não é uma linha reta. Tem dia que está muito bom para caminhar e tem dia que ninguém quer caminhar. Tem dia que está com sol e tem dia que está com chuva. Assim é a vida. Tem dia que está seco e tem dia que está florido. Só que você tem que ter persistência. Você tem que saber se auto-treinar, se auto-desenvolver, saber aonde você vai chegar. Tem que ter essa clareza, mesmo que seja daqui 5 anos seu objetivo, porque a gente tem objetivo de curto, médio e longo prazo. Mas a gente precisa ter isso bem claro dentro da gente. É óbvio, gente, que durante a caminhada muitas coisas podem sair do percurso. Mas não é porque elas podem saem. Podem não, elas saem muitas do percurso, que você vai deixar uma vida sem clareza. Promover o feedback. Como promover esse feedback? Criar uma cultura de feedback. Para vocês aqui no caso de educação social e corporativa, eu preciso, quando eu gosto muito, eu aprendi, se você quer crescer, se você quer desenvolver, dentro do local de trabalho, busque feedback. Se você tem um supervisor, uma pessoa que você possa sentar e conversar, ou até um professor que às vezes você tem intimidade, e saiba e te conheça também, né? Porque tem que ser alguém que tem lá um vínculo com você, que saiba quem você é, tem lá uma caminhada com você, e pergunta: o que eu preciso melhorar? O que você acha que eu preciso melhorar? Não necessariamente aquilo que a pessoa falar que você precisa melhorar é o que você tem que melhorar. Mas quando você ouve, você pega e começa a analisar, pondera. Olha, eu achei isso legal, realmente eu preciso melhorar. Não, eu acho que isso aqui equivocou um pouquinho. Eu acho que isso não condiz com aquilo que eu quero. Manter um bom clima. Dentro da educação social corporativa,
A gente precisa saber trabalhar em equipe. Quantas pessoas aí, quando vai participar de um processo seletivo, fala assim, eu amo trabalhar com pessoas. Aí no primeiro desafio que acontece lá, quer pôr fogo em todo mundo. É difícil trabalhar numa empresa com várias pessoas, porque são pessoas diferentes. Tem uns irados, tem uns irritados, tem uns que não faz o serviço da forma correta, tem uns que passa a perna na gente, puxa tapete. Acontece no mundo corporativo. Mas nem por isso eu tenho que ser explosivo. Eu tenho que, sim, resolver aquele conflito de uma forma madura. Valorizar as ideias dos colaboradores. Valorize as ideias que as pessoas falam com você. Porque, assim, como eu falei para vocês aqui agora, vocês pensarem com clareza aonde que vocês querem chegar, qual hospital que vocês desejam trabalhar, ou qual concurso que vocês pretendem fazer. Então, assim, isso foi uma dica de coração. Mas tem aqueles que vão ouvir e vão assimilar e vão verificar se realmente condiz com aquilo que eles querem, e tem aqueles que não vão nem ouvir. Vai entrar no ouvido e sair por outro. Então, às vezes, pessoas que a gente nem conhece dá uma dica para a gente e a gente, talvez até por uma falta de ignorância, uma falta de humildade, a gente não quer ouvir. Mas você já viu quantas oportunidades que às vezes você perde por não ouvir? Construir um ambiente flexível, seja flexível. Por que ser flexível? Porque a vida não é feita de percalços, como eu falei, como a natureza nos ensina. Tem dia que está chuvoso, a vida é assim, tem dia que é tempestade, tem dia que está ensolarado, lindo, maravilhoso, mas não é todo dia que está ensolarado, lindo e maravilhoso. Tem dia que está deserto, seco, e assim é a vida. Mas eu tenho que ser flexível. Não é porque o dia que está com sol é lindo e maravilhoso e o dia que está com tempestade é feio. Existe beleza na tempestade? Existe beleza no deserto. É como você coloca o olhar. Porque todas as estações nos ensinam de alguma forma. Aqui, ó, a gente vai falar agora, lembra que eu falei a importância, para mim, particularmente, de falar para vocês sobre as etapas do processo de recrutamento e seleção, porque eu queria que vocês tivessem uma visão do mundo corporativo e agora eu trouxe aqui como se comportar numa entrevista de emprego. Vamos lá. Prepare-se. Pesquise sobre a empresa e o cargo e tenha exemplos de suas habilidades e experiências. Quando você vai fazer participar de um processo seletivo, você sabe qual é a empresa. Se ela te ligou e falou, você sabe. Não foi uma entrevista de empregar cegas. Ela falou, você tem interesse em participar da seleção para técnico de enfermagem no hospital da Unimed, por exemplo? Então, você sabe que é na Unimed. Então, pesquise sobre a Unimed. Não é pesquisar de debruçar noite, querendo saber tudo, coisas que nem quem trabalha lá há 20 anos sabe. Mas é uma pesquisa rápida, 5 minutos que você entrar, faz uma pesquisa. Por quê? Porque quando você está lá dentro da entrevista, uma coisa ou outra que você solta, o recrutador vê, esse cara ou essa moça aqui teve um interesse, ele conhece a empresa. Se não conhece, ele pelo menos teve o interesse de buscar. Tem exemplos de suas habilidades e experiências. Fale sobre você. Fale sobre suas habilidades, sobre suas experiências. Não é falar sobre você, gente, sobre eu, Roberto. Nossa, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. É falar sobre as suas habilidades e experiências. Porque lembra que você tem que convencer o recrutador que você é a melhor opção para ele naquele momento da vaga que ele está tem aberta. Então, se você vai convencer, você é um vendedor. Como que você vende algo? Mostrando a potencialidade daquele produto, mostrando o que aquele produto pode servir, para que ele pode servir. Então, assim é você. Mostre as suas habilidades, mostre as suas experiências. Eu não tenho uma experiência, não tenho quase nada de experiência. Não, mas alguma coisa ou outra tem, talvez você não tenha na CLT. Seja cordial, cumprimente todos com um sorriso e um aperto de mão firme. Quando você chegar no processo de entrevista, olhe nos olhos, gente. Não abaixe a cabeça, não se curve. Olhe nos olhos. Passa segurança, o olhar passa segurança. Aperta a mão firme.
com coragem, com vontade. Mesmo que você estiver com medo, lá dentro, no seu interior, você está com medo, está receoso, mas olhe nos olhos, aperte mão, fala bom dia, boa tarde, prazer, eu sou a Roberta. Demonstre interesse, mostre entusiasmo e paixão pela oportunidade. E fale sobre como você pode contribuir para a empresa. Foi o que eu acabei de falar, mostre entusiasmo. Se chega um vendedor, que você é vendedor, imagina. Aí você é um vendedor de carro. E aí você precisa bater sua meta. Aí chegou uma pessoa lá em busca desse carro, de um carro. O que você vai fazer? Você tem que mostrar o carro para o comprador e tentar convencer ele que aquele carro vai sanar as necessidades dele. Que aquele carro não vai fazer com que ele leve prejuízo. Assim é você. Você tem que convencer o recrutador que você é a melhor solução para ele. Que as suas habilidades são muito boas, que as suas experiências são muito boas. E aí alguém pode perguntar, Roberto, eu não tenho experiência. Eu já vi gente sem experiência conseguir ser contratado no processo seletivo e disputando vaga com gente que tinha experiência. Porque a pessoa foi tão boa de comunicação que ela teve tão entusiasmo que ela mostrou que ela queria aprender, que ela tinha força de vontade e que ela ia sanar aqueles problemas. Responda com clareza. Responda as perguntas de forma objetiva e evite falar mal de empregos anteriores. A gente não fala mal de empregos anteriores. Lógico, se você tem alguma coisa que realmente você tem que falar, só se for algo que realmente você tem que falar. Mas se for picuinha, gente, não vai falar mal. Por quê? Porque é aquele famoso ditado. Se você falar mal dos outros para mim, não se engane. Você vai falar mal de mim para os outros. Não vem enganar que isso não existe. Se você falar mal dos outros para mim, você vai falar mal uma hora de mim para os outros. Então, não fale mal dos empregos anteriores. Tem uma forma de você queixar, sem precisar ser fofoqueiro, sem precisar ser coviteiro. É só saber usar as palavras corretas. Seja sincero, não minta e não esconda seus defeitos e limitações. Seja sincero. Por exemplo, a gente vê muito processo seletivo, as empresas perguntar assim, qual que é o seu defeito? Gente, pelo amor de Deus, você não vai falar no processo seletivo assim, eu sou irada. Ou você vai falar assim, eu sou muito ansioso. Por que você vai falar isso? Fale alguma coisa assim, olha, por exemplo, se alguém perguntar assim, qual que é seu maior defeito? Aí você fala assim, às vezes eu quero muito as coisas que aconteçam rápido, mas eu estou trabalhando para melhorar isso. Sempre, mas tem que ser algo sincero. Se você não estiver trabalhando, nem fala. Mas como o intuito da vida é a gente sempre está trabalhando para melhorar, então fala, ó, às vezes eu quero as coisas para ontem, muito rápido, mas eu estou trabalhando para isso. Faça perguntas, prepare algumas perguntas para fazer no final da entrevista sobre a cultura da empresa, a rotina de trabalho ou os próximos passos da organização. Ou você pode perguntar quando vocês vão dar a resposta, caso o recrutador não fale. Qual que vai ser a próxima etapa? Tenha atenção à linguagem corporal, monitore a sua linguagem corporal. O que é essa linguagem corporal? Olhe nos olhos. Lembra que eu falei que a comunicação não é só verbal? Ela é corporal também, a não verbal. Olhe nos olhos. Não se curve, não fique corcundo, de cabeça baixa, com ar de derrotado. Levante a cabeça. Você pode sentir medo, porque quem não sente medo? Todos nós, eu sinto, todo mundo sente. Não tem um ser humano só que não sinta. Mas mesmo se você estiver sentindo, olhe firme, com vontade, ombros eretos, olhos fixos. Comunicação. Agora a gente vai falar sobre comunicação. Está lá na apostila também. Eu não lembro, se eu não me engano, é na página 40, acho que 48, eu não lembro. Comunicação. Aqui fala algumas das etapas de comunicação. Equipes efetivas, equipes engajadas,
Quando a empresa tem um processo de comunicação eficiente, as equipes elas estão engajadas. Elas conseguem se comunicar, elas conseguem falar entre si, entender aquilo que o líder ou a empresa está passando. Cultura participativa. Quando o processo de comunicação é eficiente, todos participam. É uma empresa que todos abraçam a missão, a visão da empresa, abraçam a causa da empresa. Um clima organizacional favorável, é um clima gostoso de trabalhar. Gostoso de trabalhar não significa que é perfeito. Governança e transparência, a transparência naquela comunicação. E nós, seres humanos, nós gostamos de transparência. Ninguém gosta de trabalhar numa empresa onde que não é transparente quanto às coisas que acontecem, que nos atingem. Lógico, tem coisas que dentro da empresa que o funcionário não tem que saber, mas se for algo que vai nos envolver, a gente gosta de ser transparente. É um relacionamento, trabalhador-empresa. Nos relacionamentos da gente aí interpessoais, a gente não gosta de transparência, ou quem gosta de ser enganado? Ninguém gosta de ser enganado. Gestão estratégica. Tem estratégia. Lembra lá que eu falei que você precisa definir aonde você quer chegar? A comunicação faz que você tenha essa estratégia. Tecnologias e plataformas interativas. Como você está usando aí seu Facebook? Se bem que hoje é mais Instagram, mas como você está usando suas redes sociais, seu Instagram? Cuidado com aquilo que você posta. Roberto, então não posso ser eu. Lógico que você pode ser você. Se você tem um valor, tem seus princípios, você acredita em algo, não tem problema nenhum você postar sobre aquilo. Mas você tem que tomar cuidado. Se você gosta de tomar, quem gosta de tomar cerveja, ninguém está falando que você não tem que postar você numa festa. Uma coisa é postar você numa festa, tomando sua cerveja. Outra coisa é postar você bêbado, debruçado numa mesa, ou numa mesa lotada de cerveja. Então, preste atenção. Por quê? Porque muitos recrutadores, eles visitam as redes sociais antes. Muitos, principalmente grandes empresas. Aqui, gente, eu quero ressaltar muito. Não é que eu estou falando assim, porque sempre tem alguém que fala, então eu não posso ser eu, então eu não posso beber minha cerveja quem gosta, então eu não posso sair, não posso me divertir. É óbvio que você pode. E você tem a sua vida. Mas cuidado como você posta. Eu posso, quem bebe, por exemplo, pode postar numa mesa com seus colegas, uma foto legal, ok. Agora, postar com a mesa cheia de latinha, derrubado, caído, é outra imagem que você passa. Liderança comunicadora. Os líderes, eles precisam ser comunicadores. Porque lembra lá, reforçando mais uma vez, o líder ele vai remeter as pessoas, levar as pessoas a exercer uma certa tarefa. E como eu estou levando eles a exercer essa tarefa? Através da comunicação. A comunicação é uma habilidade fundamental para a vida, pois é a forma como as pessoas se relacionam, compartilham ideias, sentimentos e experiências. Ela é importante por vários motivos, entre eles. Aqui alguns motivos importantes da comunicação. Ela facilita a tomada de decisão, ela permite que as pessoas troquem informações e conhecimentos, o que ajuda a identificar e avaliar opções, construção de relações. A comunicação é a base das relações humanas, pois é por meio dela que expressamos nossos sentimentos, necessidades e pensamentos e construímos laços com os outros. Só um momento, gente. Preservação da cultura. A comunicação é uma ferramenta para transmitir histórias, mitos e valores de geração em geração, preservando a identidade cultural de uma sociedade. Resolução de conflitos. A comunicação eficaz permite resolver mal-entendidos, ouvir diferentes perspectivas e encontrar soluções para os problemas. A comunicação é a chave, é a base, gente. É exigente? Ela é exigente. O processo de comunicação ele é muito exigente. Por que ele é muito exigente?
Porque nós somos seres humanos distintos. Cada um tem seu jeito. Às vezes eu falo de uma forma e a pessoa, às vezes, pode vir com algumas emoções desajustadas, ou às vezes tem algum trauma, tem uma cultura, vai entender de outra forma. É um processo exigente, mas ele é um processo muito bom, necessário. Agora a gente vai falar que está nas últimas páginas aí da apostila sobre empreendedorismo. Empreendedorismo. Eu trouxe uma definição que daqui a pouco eu volto no slide. Empreender, conseguir ou tentar fazer algo muito difícil. Tentar empreender um trabalho excessivamente perigoso. Colocar um desenvolvimento ou execução. Realizar, empreender tarefas e empreender passeios. Gente, empreender é o maior desafio, principalmente falando de Brasil. É muito desafio, porque infelizmente, é muito triste falar, mas o governo brasileiro, ele não gosta de empreendedor. Ele tenta prejudicar muitos governos, o empreendedor de muitas formas, aumentando imposto, fazendo com que fica muito burocrático certas coisas. Só que o empreendedorismo é o que movimenta o Brasil. Às vezes as pessoas podem pensar que são grandes empresas que, é porque é uma mineradora, é porque é uma multinacional, que são elas que movimentam o Brasil. É óbvio que elas movimentam, mas elas têm uma fatia muito pequena perto do empreendedorismo, das pequenas empresas, pequenas, médias empresas. E empreender é muito bom. É muito bom. Por quê? Porque te dá uma liberdade. Porém, é muito desafiador. E aqui fala sobre alguns pontos de empreendedorismo. Motivação, público-alvo primeiro. Quando você, se alguém aqui tem interesse de empreender em algo, tem o Sebrae, busca no Sebrae, busca aí no site, vai no Sebrae da cidade, vocês aí em Araxá tem, na Getúlio Vargas, acho que na Getúlio Vargas, vai aí, busca ajuda, eles vão te orientar. Por quê? Porque, infelizmente, boa parte das empresas brasileiras, elas fecham antes do segundo ano. Por quê? Porque não teve lá uma definição do plano. Às vezes a pessoa fala, eu recebi um dinheiro, eu recebi um acerto, eu vou vender roupa, eu gosto de roupa. Mas será que realmente aquilo vai te dar retorno? Você tem que fazer um estudo do mercado. Então você tem que saber qual que é o seu público-alvo. Motivação. Você tem que estar motivado, motivar o seu consumidor. Porque o empreendedor nada mais é que todo momento ele tem que vender, se auto-vender. Querer mostrar para o público dele que ele é a melhor solução para ele. Por isso que muitas das vezes as pessoas falam assim, eu não gosto de venda. E eu bato na tecla, todos nós vendemos. Você que trabalha na CLT, se você vai participar do processo de recrutamento e seleção, o que você vai fazer? Tentar vender suas habilidades para o recrutador. Tentar convencer ele que você é a melhor solução para ele contratar. Se você é empreendedor, tem a empresa, você tem que fazer o quê? Tentar convencer seu público-alvo a comprar de você, que o seu produto vai solucionar o problema dele. Então, todos nós estamos vendendo a todo momento. Estratégia. O empreendedorismo tem que montar estratégia. Por quê? Depois que ele define o público-alvo dele, agora eu tenho que montar estratégia. Qual que vai ser a minha estratégia para alcançar meu nicho? Nicho é a persona é o público. Então, qual vai ser a estratégia? Aonde vai ser a localização? Eu não posso definir a localização do meu empreendimento e depois definir o público-alvo. Porque, às vezes, o público que eu vou atingir, a localização que eu estou, ele nem está lá. Eu tenho que ter uma visão. Qual que é a visão do meu negócio? Marketing. Qual que vai ser o marketing que eu vou utilizar? Ideia. Planejamento. Tenho que planejar esse negócio. Não é só receber um dinheiro, ou pegar um dinheiro, ou receber uma herança e falar, eu vou abrir isso. Não, tem que haver um estudo. É melhor você deixar o dinheiro guardado, investir ele em alguma coisa, em alguma ação, e esse dinheiro ir rendendo. Enquanto isso, você vai fazendo uns estudos, fazendo um plano de negócio, buscar ajuda no Sebrae, e vai implementando isso de uma forma mais correta.
Aqui, ó, eu trouxe para vocês. Defina seus objetivos, como eu falei, acabei de falar. Qual que é o objetivo? Identifique suas principais qualidades e habilidades. Faça pesquisa de mercado. Nunca pare de crescer e se desenvolver. Por quê? Porque os concorrentes, a gente está com muitos concorrentes. Então, os concorrentes sempre estão inovando. Se você paralisar, eles vão passar por cima de você. E seu público não vai querer mais seu produto, porque ele vai estar arcaico. É igual celular. Já viu tanto que lança celular? Lançou o iPhone 15, já estava lá com o 16 pronto. Vocês acham que não estava? Já estava pronto. Aí vai lançando, lançando. Por quê? Porque senão outros lançam melhores e você começa a perder fatia de mercado. Eu vou dar um exemplo aqui, gente, de nunca pare de crescer. Vocês lembram aí? Da minha época, né? Não sei se é da época de vocês. Mas quando tinha, que não é da época de vocês, o pai de vocês tinha, mas a mãe. Quando tinha câmera fotográfica, que era filme revelável, vocês lembram? Então, era a Kodak, naquela época, era a empresa que mais faturava. E tem uma história, quem tiver curiosidade de buscar aí no Google, no próprio Google tem esse estudo de caso. É um estudo de caso bem gostoso de fazer. E a Kodak, naquela época, um dos diretores lá da Kodak, fez uma reunião e falou assim, eu estou falando com as minhas palavras, mas se alguém buscar aí na internet, vocês vão entender. Falou assim, olha, eu acho que a gente tem que inovar, porque por que a gente não faz câmeras digitais? E até então não existia câmera digital. Aí o presidente falou assim, não, nós só somos a maior, nós somos a melhor, nós somos a maior, não tem câmera igual a nossa, que realmente não tinha. Nós somos muito bom, tal, tal. Passou-se algum tempo, aí lançou a câmera digital. Quem é que estava revelando foto? Quem é que estava com aquele filme de bobina? A Kodak fechou. Desde então, ela tentou se reerguer e nunca mais ela foi a mesma. Por quê? Porque ela parou de crescer. Ela achou que ela era melhor. E ela não acompanhou a inovação do mercado. Sonhe alto e vá atrás do seu sonho. Gente, tudo que está nessa terra de abundante é nosso. Olhe para essa terra e fala assim, isso aqui é meu também. Então, se é seu também, vai de encontro. Para alguns vai ser mais exigentes, vai. Você acha que foi fácil para mim? Você acha que é fácil para mim? Não é fácil para ninguém. Nada cai do céu para ninguém. Mas olha e fala assim, isso aqui é meu, posso e pronto. É só montar uma estratégia aqui que eu vou alcançar. E fechou. Apaixone-se por aquilo que você faz. Por quê? Porque a gente passa o dia inteiro, boa parte do nosso dia trabalhando. Então, faça algo que você goste de fazer, que você sinta prazer e que te dê recompensa monetária. Aqui, ó, fazer da paixão o guia do seu negócio. O que você gosta de fazer? Tem muitas boleiras aí que fazem doces, fazem bolo, resolveram empreender e hoje tem grandes empresas de sucesso. Planejar. Porque elas não fizeram só por fazer. Ah, eu vou fazer bolo porque eu amo fazer bolo. Tá, eu tenho essa habilidade, mas agora eu vou buscar ajuda para me planejar. Ler. Leia sobre o tema, leia sobre o assunto, aprenda sobre isso. Pensar e visualizar seus objetivos conquistados. Lembra que eu falei sobre você ter clareza onde você quer chegar? Você precisa pensar e visualizar. Como que eu visualizo? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o quadro dos sonhos. O quadro dos sonhos eu indico para todo mundo que eu tenho contato fazer o quadro dos sonhos. O que é esse quadro dos sonhos? Nada mais é que você vai pegar imagina aí, você pega meia cartolina, ou a metade, um quarto da cartolina, por exemplo, e você vai recortar, pega a revista e recorte. E faça o seu quadro dos sonhos. Escreve lá quadro dos sonhos e começa a recortar. Ah, eu quero me formar como técnico de enfermagem, eu me vejo formando. Recorta lá uma pessoa com cabelo lá na formatura, a beca,
e coloca qual que é a data. Ah, para quem quer casar, eu quero me casar. Coloca lá uma mulher com vestido de noiva, um homem de terno entrando na igreja, coloca a data. Eu quero comprar meu carro e minha moto, coloca lá o recorte do carro e da moto, coloca a data. De preferência, coloque a moto. Ah, eu quero comprar, eu não entendo de moto, mas eu quero comprar, sei lá, uma bis. Tenta pegar uma bis, a foto da bis. Ah, eu quero comprar um Gol. Então, tenta pegar a foto do Gol. Ah, eu quero ter uma casa própria. Recorta lá a casa própria e cola. E coloca aquele quadro sonhos no lugar onde você visualiza todos os dias. Ai, Roberta, eu não vou fazer com cartolina. Eu vou fazer esse quadro sonhos no Canva e vou colocar aqui no meu fundo de tela do meu celular. Faça isso também. O quadro dos sonhos é algo que os psicólogos, nós terapeutas, a gente indica muito. E ele ficou mais conhecido, a gente já fazia ele antes, indicava, mas ele ficou mais conhecido que, eu não sei se vocês lembram da Copa do Mundo passada, que o Neymar pegou o Neymar com a taça, acho que foi a passada, com a taça no fundo de tela do celular dele. Que lá é um quadro dos sonhos. Porque quando você vê, na hora que você sentir preguiça, cansaço, desânimo, que lá te dá combustão. Esse é meu objetivo de vida. É isso que eu quero para mim. Todo mundo tem dia que acorda desanimado, mas quando você olha para o quadro dos sonhos, você fala, não, é isso que eu quero para mim. Bora lá. Mesmo desanimado. Gente, então eu vou recapitular aqui o que a gente falou na aula de hoje, né? A gente falou sobre as etapas do recrutamento e seleção, ressaltando mais uma vez, ela não está na apostila de vocês, tá? De educação social corporativa, mas eu acho necessário falar sobre etapas de recrutamento e seleção para vocês terem uma noção de como que surge a vaga, porque quando você tem essa noção, quando você está frente a frente com o recrutador, sua visão é outra. Falei aqui sobre o desenvolvimento, né, a importância da gente se desenvolver, se autodesenvolver, criar habilidades, nos treinar. Falei para vocês aqui sobre a questão da motivação, o que te motiva, quais são os seus porquês. Citei a frase de Victor Frankl, quem tem um porquê aguenta quase qualquer como. Então você tem que ter um porquê bem definido, bem claro, para que você aguente as pauleiras da vida, para que você aguente os desafios da vida. Se você não tiver um porquê claro, você vai desistir com muita facilidade. Prepare-se aí que eu falei sobre esse processo de entrevista, como se comportar no processo de entrevista. Falei sobre a comunicação, a importância de se comunicar. A comunicação ela precisa ter clareza. Quando você está frente a frente com uma pessoa, você precisa saber o que eu vim passar para ela. Qual que é a mensagem que eu vim passar? Então, eu tenho que ter clareza nessa informação. Imagina, por exemplo, eu sentei aqui, agora estou dando a aula. E eu preparei essa aula. Mas imagina se eu não tivesse preparado. Que bagunça que eu, particularmente, eu não gosto. Por quê? Porque quando você não tem clareza, a sua comunicação é ruim, você se sente insegura. Agora, quando você prepara, você tem segurança naquilo que você vai falar. Então, tenha clareza sobre aquilo. Falei para vocês sobre empreender. Quem quer empreender? Eu, particularmente, eu gosto de empreender. Então, eu amo empreender. Então, se você quer empreender, tem o desejo de ter seu próprio negócio, começa desde já a buscar ajuda, ler, estudar sobre o ramo, sobre a atividade, se preparar para isso. E falei lá sobre a importância que foi no último que eu falei sobre pensar e visualizar seus objetivos e conquista. Falei sobre o quadro dos sonhos. É importante a gente ter com clareza onde a gente quer chegar. Porque isso aí, gente, não é a Roberta que está inventando. A neurociência explica que o nosso cérebro ele não trabalha com ideias vagas. Eu posso falar assim, eu quero me formar. Tá bom, mas o meu cérebro ele pode entender que você quer formar, beleza. Mas você quer formar quanto? Seu cérebro não, ele trabalha com ideias vagas. Eu posso me formar quanto daqui 10 anos, como daqui 50 anos. Como o meu cérebro precisa de algo específico, então eu preciso falar, eu quero estar formada no dia tal, no mês tal, no ano tal. Aí eu quero comprar um carro. Tá, mas que carro? Que cor? E quando? Porque eu posso comprar tanto daqui 5 meses como daqui 30 anos. Meu cérebro precisa de disciplina. A gente precisa disciplinar o cérebro da gente. Por isso que é importante a gente datar. O fato de datar, ressaltando mais uma vez, pode surgir
percalço no meio do caminho, vai surgir. Mas você modifica o quadro novamente. Só não desista. Gente, então a aula de hoje foi sobre isso. Deixa eu só ligar a câmera aqui. Tá. Só aumentar aqui. Isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Que vocês tenham entendido sobre aquilo que eu trouxe para vocês. Se tiver alguma dúvida, vocês podem chamar a Júlia aí, pede ela para entrar em contato. Se eu puder responder, se eu conseguir responder, eu vou responder com o maior carinho para vocês, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, sucesso aí na caminhada de vocês. Pense bem, quando vocês estiverem frente a frente com o entrevistador, não se menospreze, não pense que o entrevistador é melhor que você, não pense que ele é um gigante, você é um inferior, não. Olhe no olho, frente a frente, tenha coragem, aperto firme na mão e tenta convencer ele que você é a melhor solução. Porque ninguém é maior do que ninguém. Às vezes as pessoas têm mais conhecimento que a gente, às vezes a gente depara com uma pessoa que tem mais estudo que a gente, mas nem por isso ela é maior que você. Então, quando você entender isso, quando você estiver frente a frente com qualquer pessoa, seja o cargo que for, você, lógico, vai tratar essa pessoa com respeito, mas você também vai saber que você merece ser respeitado, que você tem seu valor. Então, quando você entende isso, o medo lá do processo seletivo, ele diminui bastante. Então, gente, que Deus abençoe vocês aí, tudo de bom e até mais. Tchau, tchau. Beijo.